Bem-vindas ao Não Tenho Idade Pra Isso, um podcast para mulheres que vivem essa fase estranha de serem muito novas para algumas coisas, muito velhas para outras. Aqui a gente fala de escolha, corpo, mente, desejo e liberdade, porque maturidade não é limite, é potência. Existe uma fase estranha aí da vida que as mulheres começam a ouvir. Ah, isso é normal da idade, agora o metabolismo muda, a partir daqui vai ser assim. Depois dos 40 realmente existem mudanças, né? Mas parece que tem bastante terrorismo relacionado a isso. É isso mesmo, eu sou a Ana Clara Momo, eu sou médica endocrinologista. Eu sou Isadora Zaniboni, sou médica geriatra. E hoje a gente vai falar sobre essa fase da mulher depois dos 40 anos. Sobre perimenopausa, memória, sobre oscilações de humor e tudo que envolve alimentação e atividade física. E para isso a gente trouxe aqui a nossa querida nutricionista e educadora física, Alessandra Emerim. Obrigada pelo convite, é sempre muito bom poder compartilhar de conhecimento, principalmente para mulheres nessa fase que acham que o 40 mais é morro abaixo. E não é morro abaixo, não é morro abaixo 40 mais. Eu sou Alessandra Emerim, sou nutricionista e educadora física, trabalho com mulheres há 30 anos e venho aqui compartilhar do meu conhecimento com todas vocês. E conta pra gente por que tu decidiu trabalhar com mulheres 40 mais. Isso é uma história longa. Há 30 anos eu cuido de mulheres. E mais na parte do atendimento personalizado, do personal training. E por um tempo, eu vivi na Itália e fiz um percurso de top trainer europeu. Lá, me acendeu ainda mais a vontade de estudar nutrição. É claro que nessa caminhada de educadora física, os cursos, pós-graduações e também congressos sempre tem uma pegada de nutrição, né? Mas é sempre algo muito introdutório, nada tão específico e tal. E aí, depois desse meu percurso de top trainer europeu na Itália, e que eu pude fazer um módulo de nutrição, voltei para o Brasil. E aí eu falei, opa, eu acho que tá faltando isso na minha vida profissional. E teve a pandemia, eu participei de diversos produtos digitais com nutricionistas, eu como educadora física, e aí eu falei, por que não a nutrição? E aí tinha todo aquele processo da pandemia de curso online, né? Surgiu e depois foi para híbrido e surgiu um curso de nutrição híbrido. 2 anos online, mais 2 anos presenciais. E aí eu falei, não, eu vou agregar mais ao meu trabalho. E como atuo há 30 anos como personal trainer, eu tenho muitas mulheres que seguiram comigo nessa minha carreira profissional. Então, eu atendo mulheres, já tenho a minha cliente mais antiga que eu atendo há 30 anos, eu tenho mulheres que eu atendo há 25, há 22, há 20. Então, eu acompanhei as fases dessas mulheres, eu pude acompanhar. Tem umas que já passaram pela perimenopausa, já estão lá, já passaram aquela data da menopausa, já estão lá na frente, eu pude acompanhar. E também eu sou uma mulher 40 mais, estou chegando aí perto dos 50, então já passei... Tem conhecimento de causa. Tenho conhecimento de causa, então eu juntei tudo, gente, por que não, né? Ah, que maravilha, muito legal. Ana, queria te perguntar um pouquinho o que acontece no corpo da mulher, o que muda? Na verdade, o que a gente sabe? A partir dos 40 anos, a mulher começa já a perder, ter quedas progressivas do estrogênio, né? E esse estrogênio, ele é muito importante para muitas coisas no corpo, não só para a reprodução, mas também para a parte de cognição, para a parte de ossos, para a parte de memória, para muitas coisas no corpo. Então, a mulher, ela já pode começar a ter sintomas dessa queda de estrogênio
estrogênio até 7 anos antes da menopausa. Né? Até algumas mulheres reclamam de alterações de composição corporal, até de começar a acumular mais gordura na região abdominal, de começar a ter uma perda de massa muscular, e isso começa vários anos antes da menopausa, já como um reflexo dessa queda progressiva hormonal, que vai trazer fogachos, que vai trazer ressecamento vaginal, vai trazer alterações que a gente chama do brain fog, de alterações de memória, insônia, entre outras queixas, né? São muitas queixas documentadas, a gente já falou sobre isso, até queixa articular, e que vão impactar diretamente na vida dessa mulher de forma importante. A mulher muitas vezes se sente, eu já não sou mais a mesma. Tem a parte social dos 40 mais também, né? Existem sobrecargas que vão recaindo sobre a mulher ao longo da vida, e elas vão progredindo, elas vão aumentando. Então, hoje a gente tem a geração sanduíche, que é a geração que ainda cuida dos filhos, mas que já cuida dos pais, que são... A gente sabe que a carga do cuidado, ela cai muito sobre a mulher. Sim. Então, além de ela estar passando por toda essa transição física, toda essa mudança física, ainda falta tempo para autocuidado, ainda é muito negligenciada essa parte do tempo da mulher, né? O tempo da mulher, ele é muito para os outros. Eu trouxe até um dado aqui do IBGE, que fala que em um ano, as mulheres gastam 45 dias em tarefas de cuidado, enquanto homens gastam 23 dias. E 57% das mulheres entre 36 e 55 anos cuidam de alguém. Então, que tempo que sobra para ela se cuidar nessa loucura hormonal, em toda essa mudança, se ela está cuidando de outra pessoa, né? Eu vejo que no consultório, principalmente, muitas mulheres chegam nessa idade sedentárias. Elas chegam que às vezes tiveram filho, e aí tem que cuidar do filho, do pai, da mãe, do esposo, do trabalho, de um monte de coisa, e não tem tempo de olhar para si, de cuidar de si, né? Então, isso além do exercício também, como que fica a alimentação, Alê, nessa rotina louca das mulheres? Então, as mulheres, elas, nessa idade, nessa fase, elas acumulam muitos papéis, né? Então, o papel profissional, é a mãe, é a filha, porque muitas de nós cuidamos dos nossos pais. Os nossos pais estão envelhecendo e a maioria deles não se prepararam para essa longevidade com qualidade, longevidade com autoestima, né? Então, diversos papéis, mãe, esposa, filha, algumas ali na menopausa, avós, e a nutrição, assim como a prática de exercício, ela fica em segundo plano, porque a mulher se coloca em segundo plano. Terceiro, quarto, quinto. Porque ela tem que cuidar, né? Isso é um fator cultural. A mulher tem que cuidar da família, a mulher tem que cuidar da casa. E aí se colocar em primeiro lugar é feio, é errado. É feio, é errado, egoísmo, né? Então, o que acontece? A nutrição e a prática de exercício constante, exercício físico, ela fica prejudicada. A mulher, na parte de nutrição, a mulher, ela sabe, muitas vezes, o que ela precisa comer, o que faz mal. Hoje em dia, nós temos aí uma obesidade de informações, mas muitas com qualidade, né? Então, ela sabe, só que falta estrutura e estratégia. Então, ela tá sem tempo, ela passa horas sem comer, ela pula refeições. Quando ela lembra de comer, ela vai escolher algo que não é tão nutritivo. Ela chega à noite, ela vai lembrar, puxa, agora eu tô com fome. Que foi a hora que a casa baixa, né? Aí ela fala, eu tô com fome. E aí, no 40 mais, em função de toda a oscilação hormonal, ela vai lá e ela busca por um alimento altamente palatável, que é um alimento com mais açúcar e com mais gordura. E também, além dessa falta de tempo, ela tem toda aquela carga emocional. Isso. E aí, a casa baixou, ela senta no sofá. E ela fala assim, agora eu mereço. Eu mereço. E aí, o eu mereço vai também buscar o eu mereço
pro doce, né? Que a mulher sempre fala, eu não comia doce, mas agora eu sou a louca do doce. E é isso que é complicado. Nunca vai ser o franguinho com salada, né? Não vai ser o franguinho. Até Já porque aguentou o dia inteiro. Já fez... É tanto acúmulo de função que muitas vezes ela não tem nem como preparar, porque ela já está com tanta fome, então ela tem que ter algo prático. Antes, ela não preparou também, porque o ideal é que ela tenha algo pré-preparado já na geladeira, que ela vai ali, abra e consiga pegar e já botar no prato, mas geralmente ela não tem nem tempo para isso. Então, é isso que eu falo, falta estrutura e estratégia. E aí está o trabalho do nutricionista. Esse é o trabalho do nutricionista, é de trazer essa estrutura e essa estratégia para a vida daquela mulher. E cada mulher tem uma rotina que é individual, é dela. E só vamos conseguir adesão àquele plano alimentar se ele for feito dentro da rotina da mulher. E não a mulher ter que entrar na rotina de um plano alimentar. Perfeito. Com certeza. Eu falo bastante com as minhas pacientes também sobre a quantidade de decisões que a gente toma ao longo do dia. E como muitas vezes a gente tem uma estrutura, faz com que a gente tenha que decidir menos, gaste menos energia e tome decisões mais assertivas. Então, assim, se eu preciso chegar à noite e pensar no que eu vou comer, depois que eu passei um dia inteiro tomando várias decisões, muitas delas às vezes até bobas, às vezes decisões muito importantes, mas isso gasta energia do nosso cérebro. Eu vou chegar à noite, eu não tenho mais energia para uma tomada de decisão decente. Eu não quero mais pensar, eu quero abrir o celular e pedir o que for mais fácil. Exatamente. Eu não Então, quero estrutura realmente faz toda a diferença. toda a diferença. Desde assim, né? Eu não tenho tempo, não quero cozinhar. Compra uma marmita dessas Eu fit pronta. Eu tava pronta para falar isso. Eu amo marmita. Isso daí, tem a marmita no congelador. Não precisa nem pensar muito. É no automático. Eu tô com fome, a casa abaixou, eu vou lá, pego no congelador, coloco no micro-ondas ali, 4, 5, 7 minutos, senta e come. Então, a marmita fit surgiu na vida da mulher para realmente Salvadora. ajudá-la a se estruturar melhor perante a alimentação e também se organizar melhor. É criar um ambiente que nos proporcione decisões melhores, Exatamente. né? Então, deixar a tua casa com comidas nutritivas, com comidas que estejam no teu plano. E aí, onde é que começa isso? Lá no Na supermercado. Ai, eu achei que era na Nutri. No supermercado, na É porque decisão, assim, né? o que acontece na Nutri? Nós passamos, né? Tentamos ali montar aquele plano alimentar junto com né? Respeitando a rotina daquela mulher. Mas a mulher, ela vai ter que ir no supermercado. E aí, se ela for e conseguir fazer escolhas melhores no supermercado, uma marmitinha fit, um iogurte natural, né? Algumas frutinhas ali já pré-prontas para consumo. Ali, se ela conseguir trazer isso para dentro de casa, já vai ser um belo do adianto. Sim, eu negocio na minha cabeça qual a personalidade minha que vai pro mercado. Eu só levo a fitness. Só não pode ir no supermercado com fome. Não dá. Isso não dá. Depois do trabalho, um dia cheio de decisões, cheio de pacientes, vou no mercado, vou escolher mal. Claro, não tem jeito. Não vai pensar muito porque já tá cansada, né? Exato. Então, o que tem, né? Eu sempre falo isso para os pacientes quando eles passam em consulta. O que você... Quando você abre o armário da sua casa, quando você abre a geladeira da sua casa, nesse momento que você tá cansado, que você tá exausto, que trabalhou o dia inteiro, que tem um monte de sobrecarga, o que você encontra? Se você encontrar coisas mais saudáveis, facilitar, né, a rotina de ter comidas mais saudáveis pré-prontas para que a decisão seja mais fácil mesmo. Porque se abrir e tiver a bolachinha, vai comer a bolachinha, o chocolate, vai comer, porque o cérebro ele já está cansado. A gente não toma decisões racionais o tempo inteiro, infelizmente, mas chega um momento que tem essa sobrecarga mesmo e que vai ser no automático. Então, facilite a sua vida, escolha coisas mais saudáveis. O que tá por perto, mais visível, vai ser o que você vai comer, né? Então, vai ser melhor você comer 2 ou 3 frutas, que seja na hora que tu tá um pouco mais ansioso, do que pegar uma barra de chocolate. Exatamente. Né? E isso serve muito, sabe, para as nossas 40 mais que tem criança em casa. Pois é. Aí pega.
Pega, porque sempre vai ter, né? Sempre vai ter aquele alimento. A criança vai querer uma bolacha, não dá para você tirar, porque se ela não comer na sua casa, ela vai comer 10 na casa da vizinha. Então Meu ela Deus. tem que aprender a fazer as escolhas. Existe sim, existe o brigadeiro, existe a bolacha, existe. Só que vamos educar as nossas crianças, né? Para que não é sempre, é de vez em quando, né? Então elas têm, as minhas 40 mais falam, mas eu abro o armário, eu tenho. É. E aí, o que acontece que eu sempre falo? Calma, pensa, Respira. respira um pouquinho, pensa, né? Se tiver uma marmita, peraí, mas eu tenho uma marmita, né? Não vai muito naquele impulso, dá uma respiradinha e pensa, é rapidinho, é uma questão de segundos. E eu sempre falo isso porque é muito fácil, né? Quando você não tem criança em casa, mas quando tem, tá ali, né? Vai oferecer. Mas E e as aí, crianças? eu falo isso também, né? Às vezes, as crianças, o jeito que a gente tá criando as crianças, elas vão querer seguir o nosso exemplo também, né? Mas Então, saber assim, tem em casa, mas eu não preciso. eu não sou obrigada a É me uma expor. exceção. Não vai ser rotina todo dia uma Isso. bolacha, é uma exceçãozinha, né? sim, com certeza. E, Ale, eu escuto muito essa frase assim, eu tô fazendo tudo igual. E agora parece que não dá mais certo. O que que aconteceu? Então, por que que isso acontece na vida da mulher 40 mais? Não dá mais para a mulher 40 mais ela fazer o que ela fazia aos 20, 30. Nós temos um perfil hormonal diferente. Então, o que acontece? Ela não se reconhece mais, né? Não dá mais para ela estar fazendo a mesma coisa. Então, o que acontece? A mulher perde muita massa muscular. Então, a primeira coisa que ela tem que prestar atenção é na massa muscular, na aquisição dessa massa muscular. Porque se ela tá ali e ela vê que tudo está mudando, né? E principalmente elas falam muito do metabolismo, né? O metabolismo está desacelerado. E nós sabemos que o metabolismo desacelera, os estudos mostram, nas 60 mais. Sim. Não nas 40 mais. Por que as 40 mais aí falam, não, tá tudo mudando, eu não posso fazer como ela? Porque ela está perdendo massa muscular e, consequentemente, ela está diminuindo o metabolismo, o gasto energético em repouso. Então, ela precisa de mais massa muscular, porque senão o corpo vai começar a mudar sim e ela não vai mais se reconhecer. Outra coisa, a redução do gasto calórico. A mulher, além do metabolismo que diminui em função da perda, ela não tem tempo, porque ela só tem tempo para os outros. Pra Então, cuidar ela dos não outros. treina. Tudo vem na frente do treino. Ela não prioriza o treino. Eu tenho umas clientes nesse meu percurso aí como personal trainer que elas falavam assim, ó, não, eu não posso falar que eu tenho treino. Eu falo que eu faço fisioterapia, eu falo que eu tenho sessão na culpa, né? na terapeuta. Mas eu não vou falar não, eu não posso marcar esse compromisso porque eu tenho ginástica. Que antes era ginástica, né? Então, para vocês verem. Então, e o que acontece? Em função desse acúmulo, reduz gasto calórico, por causa que diminui o treino. Isso já vai favorecer também todas essas mudanças, né? E também as alterações hormonais. Então, não dá para fazer o que fazia com 30. Muda, a estratégia muda completamente, tanto na parte da nutrição como na parte do exercício. São muitas mulheres que vão chegar, às vezes, nessa fase sedentárias. E aí, mais com esse comer emocional ainda, sobrecarregadas. E isso tudo vai impactar nas alterações do corpo, né? A gente sabe que a partir dos 40 anos, a mulher perde cerca de 1% da massa muscular por ano. Ou seja, a gente tem que realmente lutar contra Tem que isso. lutar contra isso, né? E sabemos que os dados da massa muscular... O consumo, né? A nutrição, o consumo de proteína, enfim, de carboidrato, nós vamos chegar lá mais para frente, né? E a prática de exercício e o sono, Exato. né? Não tem, são os aliados ali para que a coisa realmente aconteça. Pilares básicos, né? Exato. Realmente. Isa, existe um aumento de transtornos mentais nessa fase, assim?
Existe sim, na transição ali menopausal, existe um aumento de sintomas ansiosos, depressivos, principalmente em pessoas que já tinham histórico. Não existe tanto aumento em quem não tinha histórico. Isso muito relacionado a tudo que a gente conversou, né? Mudanças do corpo, mudanças hormonais, mudanças de rotina. E o que a gente vê é que depois dos 50 anos começa a reduzir. De novo, existe um pico ali entre 30 e 55 anos desses sintomas psiquiátricos, alterações psiquiátricas, e ali depois dos 50 começa a reduzir de novo. E o que eu vejo muito é, depois de um certo momento, as mulheres começam a enfrentar o envelhecimento de uma forma diferente. Eu vejo que os 40 é meio que aquele baque assim, meu Deus, e agora? E aí depois chega nos 50, elas abraçam a causa e adoram. E aí começa a diminuir muito realmente, né? Existência, ao processo natural da vida. O envelhecimento, Isso. né? Porque as 40 mais, elas têm uma resistência em aceitar, hoje ainda, Muito. a menopausa, né? Porque elas ligam a menopausa ao fiquei velha. Tô Não, velha, e ao fim de alguma não coisa. sirvo Como mais. se fosse um encerramento, não um fim. sirvo mais pra nada, né? Que foi embutido isso, Foi né? muito. Muito, Muito né? cultural. Então, só que hoje eu falo isso, que a nossa geração, eu tô um pouquinho mais à frente de vocês, mas nós vamos mudar a cara da menopausa, né? Essa Total. menopausa Já tá mudando. já né? tá mudando e se tudo permitir, muitas mudanças ainda virão, porque isso é preciso, né? E então as mulheres agora Isa, tu estás certa, porque eu acompanho mulheres, né? Eu vejo que as minhas 40 mais, quando a gente fala 40 mais, é 40 mais, 50 mais, 60 mais, 70 Engloba mais, todo 80 mundo. e vai. Mas assim, dos 40 aos 50 existe essa resistência. Uma preocupação grande, preocupação estética muito maior, né? Muito. Mas é. lá nos 50 ainda existe a preocupação estética, mas existe, já vem vindo uma outra preocupação, né? A preocupação com o envelhecimento saudável, com a autonomia, com a saúde mesmo. Dos 40 aos 50 é tudo pela estética. Tudo pela estética, tudo. Mas dos 50 aos 60, a mulher já começa a aceitar. E dos 60 aos 70, porque assim, eu tenho pacientes e clientes de 85, Ai, coisa então, boa. aí dos 50 aos 60, dos 60 aos 70, a coisa vai mudando, é tão bonito É de ver. maravilhoso. É tão bonito. Elas abraçam a causa. Elas abraçam a causa. Eu vejo por mim, menina. É. Né? Agora, eu vou fazer 49, então, nos meus 40, até os 49, tinha mais essa pegada. Agora eu já tô, sabe, calma lá. Calma lá. As prioridades mudam, Exato, né? as prioridades vão mudando. Amadurecimento. Amadurecimento, exatamente. Ana, e por que tantas mulheres começam a dormir pior depois dos 40 anos? Tem uma questão hormonal bem relacionada à questão do sono, né? Então, essa queda do estrogênio e da progesterona também vão impactar diretamente no sono da mulher. Então, é uma mulher que muitas vezes começa a sentir os fogachos durante a noite, começa a ter um sono mais picado, começa a acordar mais vezes durante a noite. E isso pode ter, sim, questão hormonal envolvida, né? E muitas vezes, com o início de uma terapia hormonal, para aquelas mulheres que têm indicação e que não têm contraindicação, muitos desses sintomas do sono, eles podem melhorar. Algumas mulheres falam, nossa, meu Deus, eu voltei a dormir como eu dormia antes. A gente sabe que tem uma queda também de melatonina ao longo do envelhecimento. Então, para algumas mulheres, os estudos são um pouco controversos, mas a gente pode pensar numa reposição de melatonina, pode ajudar na manutenção de um sono mais reparador também. E a própria terapia hormonal também auxilia nesses casos. Sim. E o exercício, né, Ale? Faz bastante diferença. Muita. No sono, até nos sintomas da menopausa. Sim. E quando a gente pensa numa mulher 40 a mais, o que precisa um treino? O que o exercício dessa mulher precisa englobar? 3 pilares. O primeiro pilar é o treino de força. O treino de força, ele precisa estar embutido para o estímulo à aquisição e manutenção de massa magra. Então, ele é primordial.
O treino cardiorrespiratório, eu não abro mão, porque é um treino que ele aumenta o gasto calórico dessa mulher. Ele dá condições para que a mulher treine força também, Perfeito. porque o que acontece? No momento em que o estímulo vai aumentando de treino, a mulher vai conseguindo pegar mais peso, fazer um número de séries maiores e tal, ela precisa ter a condição cardiorrespiratória, senão ela não consegue. Então, o treino... Não é a força que falta, é o fôlego. É o fôlego. A frequência vai lá em cima, A frequência vai lá em cima. Então, assim, a mulher precisa não pode desconsiderar. Treino de força, ele caminha junto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas os dois, um precisa do outro, tá? Então, os exercícios aeróbicos, né? E também a mobilidade e o equilíbrio. Esquecidos. Eu vejo as mulheres chegando na academia, Geriatra lembra. Geriatra lembra, né? Mas aí eu chego na academia, eu tô na academia ali e tal, aí eu vejo aquela mulher entrar na academia, o que ela faz? Vai direto. Ela vai direto pra esteira. Aí ela faz 5 minutos de esteira, aqueci. Eu tô pronta. E aí eu tô pronta, eu vou... Eu até falo, uma vez ou outra, o treino tá mais curto, não tem problema. Mas não pode se tornar uma rotina essa estratégia, né? Esse protocolo de chegar, fazer 5 minutos e ir para musculação. Vamos treinar mobilidade? Vamos lá? Porque o corpo, no 40 mais, ele precisa de qualidade no movimento. E só vai ter qualidade no movimento quem treina mobilidade e equilíbrio. E equilíbrio eu trago aqui a estabilidade. Então, é muito importante. Então, os 3 pilares. Treino de força, treino aeróbico e mobilidade e equilíbrio. E o equilíbrio eu trago a estabilidade junto. Isso até para conseguir reduzir a chance de lesão, né? Exatamente. A chance de lesão, o equilíbrio envolve queda. Sim. Temos uma geriatra aqui, né? O equilíbrio envolve queda. Temos o treino de força, tudo, mas enfim. E postura. Sim. Mobilidade e equilíbrio e estabilidade ali tudo junto vão dar a essa mulher uma melhor postura. E já que estamos falando em mulher 40 mais e não podemos deixar a estética de lado, né? Nem queremos. Uma boa postura. Às vezes elas reclamam da pochete, né? Mas essa pochete não sai. Nós sabemos que existe ali um perfil hormonal que favorece essa pochete, mas às vezes eu falo assim, mulher, como é que tá a tua postura? Tá com esses ombros pra frente? Tá com esse abdomenzão relaxado? Vai ter pochete. Então, a pochete vai aparecer, entendeu? Por mais que aquela mulher esteja no momento mais sarado, digamos assim, se ela relaxar aquele abdômen, se ela não conseguir segurar o próprio tronco, a pochete vai estar ali, ela vai aparecer. É treinar o abdominal também, treinar core, né? Core, que todo mundo né? esquece. Que todo mundo esquece. Tu olha pra mulher e fala assim, vamos fazer prancha? Ela te olha assim, não. Hoje não, amanhã. Não, né? E a Lê tem algum horário ideal, assim, para fazer atividade física? Você orienta alguma coisa para as tuas mulheres? Oriento, faça no horário que dá. É claro que se você mulher vai treinar pela manhã, você vai se sentir muito mais disposta durante o dia. Mas se eu chegar aqui e falar assim, não, o melhor treino é o feito pela manhã, aquela mulher que não pode vai falar assim, então eu já não vou fazer. Porque ela já estava esperando escutar isso, né? Já estava esperando uma desculpa. Não dá, não consigo. A Ali falou que não, então não vou fazer. Já testei de manhã, eu não posso. Então, assim, é o horário que dá, é o horário que encaixa na rotina, né? Acordou, tem umas dicas, né? Acorda de manhã e esquece o soneca. Mulher, soneca não existe no seu celular. Tocou, levantou. A partir do momento que o soneca te vence,
Acabou. Fala, Eu vi um "Gente, vídeo mulher, do Drauzio Varela falando que o ser humano na cama, ele é um cretino. Que tu só pode tomar decisão depois que tu saiu da cama. Exato. Então, assim, não. Eu falo pra minha mulher, né? Se você não consegue vencer nem do soneca, lembra do soneca dos 7 anões, meu Deus. Se você não consegue vencer dele, né? É verdade. No começo do dia, o soneca já venceu, acabou o dia. Então, assim, soneca não. Levanta, mulher. Levanta. Só levanta. E outra coisa, isso é pra mulher que treina pela manhã, né? E pra mulher que treina, porque todo mundo fala assim, ó, nossa, você é guerreira, né? Você treina às 6 da manhã. Guerreira é aquela mulher que trabalhou o dia inteiro e vai treinar às 8 da noite. Eu sou das guerreiras da noite. Tu é das guerreiras da noite? Gente, eu admiro. Não é fácil. Eu admiro. Eu Tem que admiro. ter muita determinação. Muita determinação. Então, eu sempre falo assim, a mulher que treina de manhã, desconsidere o Já soneca. venceu. E desconsidere o soneca. E para a mulher que treina, a guerreira que treina no final do dia, não passe em casa para pegar a sua mochila. Leve a sua mochila no carro, por favor. Passou em casa, sentou no sofá, parece que o sofá ele te abraça. Ele vai falar assim, não sai daqui não. Né? Então, assim, não. Deixa a mochilinha no carro, saiu do serviço, direto pra academia. Perfeito. Não pare em outro lugar, né? Nem pensa. Sabe aquela que a gente falou da marmita? Pega a marmita e nem pensa, pega o carro e nem pensa. Isso, porque se pensar um pouquinho já não vai, pra né? casa, Vai Eu pra acho casa. que a gente Tá tem que ter alguns cansado. hábitos como inegociáveis. Exato. É assim que eu consigo treinar à noite. Porque o que eu penso? Não tem chance de eu não ir. Não existe a possibilidade de eu não ir. É inegociável. Eu vou. Então, eu não fico fazendo joguinho com a minha cabeça. Ai, será que eu vou? Ai, será que eu não vou? Se eu começo assim, esquece. Tem que ser inegociável. Aquele horário é o horário que eu vou fazer meu exercício. Acabou. Colocar a atividade física na agenda. Eu sempre falo isso. A gente tem que ter um horário fixo. Então, vai ser na segunda, na quarta e na sexta, em tal horário, que seja 30 minutos. Não dá tempo de fazer 1 hora, que seja 20 minutos. Vai para fazer 20 minutos, 30 minutos, vai ser melhor do que nada. Exato. Sabe por quê? Porque 40 a mais, treino para mulheres 40 a mais, não é sobre intensidade, é sobre constância. Então, eu sempre falo também, não dá 1 hora, dá 30 minutos. É sobre constância. É claro que nós temos que trabalhar com estímulo. O corpo responde a estímulo. Só que esse estímulo, ele tem que ser estrategicamente colocado ali no treino, mas a constância, ela vence a intensidade. É isso. Ela sempre vence. E existe uma frequência mínima, assim, de atividade física que seria indicado, assim, para a saúde, Isa? Então, a gente tem a indicação de 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana ou 75 minutos de atividade intensa. Isso pode ser dividido como quiser. Pelo menos 10 minutos, né, por sessão. Mais 2 vezes por semana de exercício de força. E como a Lê falou, o multimodal, principalmente acima de 65 anos, ter treino de equilíbrio e mobilidade é essencial. Assim, a gente tem esses números como base, mas o que eu gosto de falar para os meus pacientes? Se tu saiu do 0 e fez 10 minutos, tu já venceu. É isso. E o paciente que ele tá saindo do 0 exercício físico, tu não bota pra ele meta de 150 minutos por semana. Tem paciente que eu falo, bota o tênis, dá a volta na quadra e volta pra casa. Acabou. Por quê? Isso dá uma sensação de autoeficácia. A gente, pra iniciar um novo hábito, a gente tem que sentir que a gente tá vencendo, não que a gente tá perdendo. Exato. Então, a gente tem que ter metas compatíveis com o que é possível pro paciente fazer. Isso. O que a gente faz ativa uma coisa na gente assim, pô, eu consigo, eu fiz, a doutora mandou, eu fiz. A gente tem que sentir que tá vencendo, que tá cumprindo metas. Então, por isso que elas têm que ser pequenas. E assim, quem é sedentário e começou a se exercitar, já dá um passo em direção à saúde. Então, assim, números são apenas números. E isso daí dá para trazer também para nutrição. Sabe? Porque às vezes as pessoas, não, mas eu tenho que comer tanto de proteína. É um eu tudo tenho ou que nada, comer- né? É um tudo ou nada. Calma.
calma, é um processo. O exercício é a mesma coisa. É tudo um processo. Então, as pessoas, elas focam muito no que é ideal, no que é perfeito. E focando no que é ideal e no que é perfeito, ela deixa de fazer pelo menos o mínimo Isso. que já dá resultado. Isso. Então, isso é válido. O mínimo é Muito. É válido. É válido ir e pensar, hoje eu vou dar o meu pior, mas pelo menos eu vou. Exato, é aquele negócio. Eu pego pacientes no consultório, eu calo no sapato da mulherada essa água, né? Ai, Mas não sim. tomam água, gente do céu. E aí chegam no consultório, vamos fazer o cálculo ali, são 4 copos de água, porque teu trabalho, estão ali focadas no trabalho, enfim, não dá tempo, aquela coisa. E aí eu falo, mas ali, 4 copos de água, vão botar 250 ml, 1 litro. Aí a mulher olha pra mim e diz, mas tem que ser 2, né? Calma, não precisa ser 2 agora, sabe? Porque às vezes vai se encher de água, daqui a pouco pega 2 garrafinhas e faz gloob-gloob, tá enjoada. Então assim, calma, mulher. Vamos, a próxima consulta, meta 1,5 litro. Perfeito. Dá para aumentar 2 copos no dia? Ali, dá. Eu duvido que essa mulher, numa terceira consulta, ela já não vai estar consumindo 2 litros. Falamos em 2 litros para falar com todo mundo aqui, né? Porque existe um cálculo individual. Eu duvido. Então, o progresso é um pouquinho. Esquece Exato. o perfeito, senão não vai acontecer nunca. O possível é bem melhor que o perfeito, né? Exatamente. É isso, e é sobre constância também. Eu vejo muitos pacientes no consultório que colocam metas muito irreais. Não, eu vou para a academia, então eu vou 5 vezes por semana. A pessoa não tá fazendo nada. Ela acha que eu já na não segunda-feira deixo. ela vai Não, começar... vai só 2. Vai começar com 5 vezes por semana. E aí ela se frustra e aí ela para. Óbvio, é o prato cheio pra frustração. Gente, sabia que quando... sempre isso daí... na minha prática como personal trainer, o cliente vinha para mim e falava assim, ele quero fechar 5. Eu falei, não vou fechar. Mas por quê? Eu falei, não vou fechar 5 vezes na semana. 2. Tem uns que me adoravam, né? Falavam, ela falou 2, que maravilha, 2. Eu deixava o cliente solicitar a terceira. Ele vai me solicitar a terceira. Se ele vier 2, ele vai sentir o benefício. Sim. E ele vai falar assim, quero fazer mais uma, Ali. E aí sim, porque ele veio solicitar, você não impôs, e a coisa acontece. Isso aí era uma estratégia que eu usava e dava muito certo. Que eu uso ainda, né? Que eu tô pensando mais na nutrição, aí eu falo usava, mas que eu uso ainda. E Ale, muitas vezes as mulheres sentem essa alteração de composição corporal, né? De começar a acumular um pouco mais de gordura nessa região abdominal, assim, depois dos 40 anos. Então, é aquela mulher que nunca teve barriga e agora começou a surgir a barriga, né? Então, por que isso acontece, assim? Explica um pouquinho pra gente. Acontece pela queda hormonal, né? Como você estava falando, Ana, a queda do estrogênio, ela vai favorecer o acúmulo de gordura na região do abdômen, né? Então, a queda hormonal tem um pouco de culpa nisso. A perda de massa muscular, porque nós já falamos aqui que a perda de massa muscular leva a uma queda da taxa de metabolismo, né? Da queima calórica durante o dia inteiro. Então, essa mulher, ela vai queimar menos caloria parada, ela vai acumular mais, porque se queima menos caloria, vai acumular, não tem jeito. E a outra coisa é o estresse. Né? Temos que modular esse estresse, porque ele vai impactar lá no cortisol, e o cortisol vai favorecer também o acúmulo no abdômen. Então, nós temos aí uma reunião de fatores que favorecem esse acúmulo de gordura no abdômen. Então, precisamos sim, de repente, até uma terapia de reposição hormonal. Se a mulher não quiser fazer, não tem indicação para isso, podemos utilizar até uma certa modulação hormonal com a nutrição, com fitoestrógenos, enfim, temos essa possibilidade também. E aí, o treino,
que ele nunca vai sair, né? E modular o Nosso estresse, santo né? remédio. Santo remédio. Ana, e em relação à reposição hormonal, o que ela muda no metabolismo da mulher? Então, a gente sabe que a reposição hormonal, ela é indicada em alguns casos, principalmente para tratar sintomas, né? Então, para aquela mulher que tem fogacho, que tem redução de libido, que tem um ressecamento vaginal e claro, e alguns outros sintomas. Repor o hormônio isoladamente não vai melhorar a composição corporal. É importante a gente falar disso também, né? Então, porque às vezes a mulher tá naquela expectativa de que ela vai começar a terapia de reposição hormonal com estrogênio e progesterona e a barriga dela vai sumir, não vai, né? Então, a reposição hormonal ela vai ser indicada para tratar outros sintomas. Ela pode sim ajudar na melhora da composição corporal da mulher, associada a outros fatores que vão incluir atividade física de resistência, uma alimentação que talvez vá precisar ser um pouco mais restrita nessa faixa etária, não vai poder comer a mesma quantidade de refeições livres de besteira que ela comia antes, né? Então, isso é importante também a gente associar com uma avaliação nutricional adequada para ver quanto que essa mulher, em termos de calorias, o que pode ser ajustado ali, tirar essa mulher do sedentarismo, ajustar a questão de estresse, tudo isso ajuda a melhorar também a composição corporal da mulher, né? É que a mulher acha que a TRH, terapia de reposição hormonal, vai fazer um milagre, né? Exato. Ela acha que vai resolver os problemas da vida dela e não resolve. Eu sempre falo para minha mulher que está lá no consultório, TRH é a cereja do bolo. Exato. É a cereja do bolo. Não adianta você fazer TRH se você não tiver um estilo de vida saudável. Não vai ter benefício. Exatamente. Né? Então, assim, não adianta achar que tem a fórmula mágica, né? Porque não tem. É tudo que a gente vem falando aqui são aqueles pilares. Tem os pilares, traga os pilares para sua vida e aí depois só vai trabalhando com a cerejinha do bolo. E com a ajuda fica bem mais fácil, né? E assim, a gente sabe que nessa fase também, como tem uma alteração de composição corporal importante, algumas mulheres ganham 10 quilos, 20 quilos. Elas falam, eu estou 20 quilos acima do meu peso. Várias coisas aconteceram nesse processo. O meu filho nasceu, depois que ele nasceu eu não treinei mais, e aí eu comecei a me alimentar com o que dava tempo, e aí eu tava mais estressada, eu tava comendo as minhas emoções, e aí eu fui ganhando peso, e eu estou 20 quilos acima do peso. Claro que em alguns casos, né, a gente vai avaliar até o tratamento medicamentoso, já que a terapia hormonal da menopausa não vai ajudar tanto nesse processo de melhora da composição corporal, muitas mulheres vão ter indicação de associação com medicação, né, com análogos de GLP-1, com análogos duplos, principalmente se é uma mulher que tem um sobrepeso e uma obesidade, que vai ter uma indicação para fazer esse tratamento. Então, tem vários... Saiu um estudo até recente sobre combinação de análogo com terapia hormonal da menopausa e melhora da composição corporal dessas mulheres. Então, para mulheres que têm indicação, sim, tratamento medicamentoso é uma opção e pode ajudar bastante. Ale, e a gente vê muitas mulheres que cortam lactose, corta glúten, corta carboidrato. Como que tem que ser a alimentação depois dos 40? O que fica mais específico nesses casos? A ciência mostra, hoje em dia, que o padrão alimentar do Mediterrâneo é a dieta mais recomendada por uma mulher 40 a mais. Mas eu sempre falo que nós não estamos no Mediterrâneo, nós estamos no Brasil. Então, por isso que eu uso padrão Mediterrâneo. Mas, muitas vezes, é mais fácil simplificar, né? Então, eu sempre falo para minha mulher, ingesta proteica, né? Fracionar o consumo de proteínas nas refeições, porque isso vai ajudar a aquisição de massa magra, que é tão importante, viemos falando aqui, né? O consumo de fibras, o consumo de fibras para um intestino mais saudável, o consumo de gorduras boas, até mesmo para a saúde hormonal, é importante. E o consumo da água, né, que a gente vem falando aqui. E os alimentos, preferir os alimentos mais naturais, evitar os alimentos ultraprocessados. A mulher, ela precisa olhar o rótulo dos produtos, tá ali.
Tá escrito ali. Então, assim, tabela nutricional, ingredientes. Eu sei que depois de 40 mais a gente precisa disso aqui para olhar. O braço dar uma fica olhada. curto. O braço fica curto e tu vai dar uma olhada naquela lista de ingredientes. É desse tamanho. Minúsculo. Quanto sabe? menor, melhor, né? Exato. Eu acho que é Então, isso que é quanto importante. menos ingredientes numa lista de ingredientes, é melhor. E descascar mais e desembrulhar menos. É isso. Essa é a base. E Isa, qual que foi o maior mito que contaram para a mulher sobre envelhecer? Eu acho que o maior mito que falaram foi que envelhecer era feio, que envelhecer era ruim. E aí a gente veio de uma geração com muito medo desses marcos, né? Esses marcos, principalmente 40, 50, 60, são datas muito estigmatizantes, né? E as mulheres, elas vieram com esse receio de envelhecer, achando que, na verdade, o que a gente fala aqui, a maturidade, ela é potência, ela não é uma perda. Então, aquela coisa que era, a minha vida vem aqui, aí ela vai murcha e vai acabando. A gente não vê mais hoje tanto, né? A gente vê esse movimento de mulheres trazendo muito a menopausa como realmente uma condição que a gente tem que olhar, como não sendo o fim da vida, como não sendo o fim da produtividade. Então, acho que o maior mito que a gente caiu como mulheres era que a gente tinha validade. E que a nossa validade era 39 anos. E a partir dali era ladeira abaixo. Mas quanta coisa linda que dá para se viver numa vida. Agora, a gente chega aos 100, nos 60 últimos anos da vida, então só valia os 40 primeiros, o que a gente faz com os 60 resto? Então, hoje a gente vê muita potência no envelhecimento, né? Vê pessoas fazendo novas graduações, vivendo novos relacionamentos, Exato. viajando o mundo inteiro. Então, se foi aquela coisa do aposento, aposentadoria, essa palavra já não carrega uma coisa, o aposento, é ficar sentado num lugar. Então, assim, eu acho que isso tá sendo desmistificado e eu vejo esse movimento e eu acho a coisa mais linda. Isa, tu estavas falando e eu sou a prova, né? Eu fiz uma faculdade com 44 anos, Perfeito. né? Então, no 40 não é morro abaixo. Não. E eu conto uma história que é uma história muito verdadeira e isso serve para todas as mulheres que estão aqui acompanhando o podcast. É uma história minha e eu acho importante dividir isso com as mulheres. Eu estou muito melhor de quando eu tinha 30 anos. As pessoas me pedem foto para comparar. Eu não tenho foto com 30 anos. Eu não tenho foto no espelho. Eu malho desde os meus 18, tá? Mas eu não tenho foto no espelho de top. Eu não malhava de top, eu malhava de camisetão. Entendeu? Eu não usava biquíni, eu usava maiô na praia. Eu não gostava. Hoje, eu sou uma mulher vou estar fazendo 49 anos e as pessoas que me conheciam com 30 falam, Ali, como você está melhor, o seu corpo está melhor. Então, eu sou a prova. Não me venha uma mulher... Não, eu não consigo escutar isso, gente. Que 40 é morro abaixo. Eu não consigo. Eu sou a prova viva que 40 não é morro abaixo. Estratégia, estrutura e estratégia. Com estrutura e estratégia, não tem como descer a ladeirinha. Perfeito. Eu acho que a minha mãe é um exemplo também. Meu Deus, a minha mãe fez uma virada de vida, agora ela é musculosa, corredora, fortona. Não ganha massa muscular depois dos 40. A minha mãe ganhou depois dos 50, tá quase com 60, tem um bíceps enorme, uma barriga de tanquinho, natural. Viu? Que é importante. Viu? Então, outro exemplo. Então, não dá pra escutar essa frase e ficar quieta e aceitar. Não dá. Eu não consigo. Essa é a maior mentira que a gente Essa é a ouviu. maior mentira. É isso. Mulher, pare de acreditar nessa frase, por favor. Então, existe um mito que depois dos 40 anos começa um declínio da vida da mulher. E, na verdade, é só o começo, às vezes, de uma nova vida, né? E às vezes também é a vida cobrando o que a gente viveu até ali, mas tem muito tempo pra mudar. Muito. Tem mais 40 aí, 50, 60, Se bobear, imagina. 60.
Exato! Então, a mulher vai passar, às vezes, mais da metade da vida dela na menopausa. Então, tem muita coisa para ser feita. Nunca é tarde para a gente começar a se cuidar, a começar a criar hábitos melhores, porque maturidade não é limite, é potência. Exato. Obrigada, Lê, por ter participado. Eu agradeço muito o convite. Muito obrigada, meninas. Obrigada por tudo, Ale. Você foi maravilhosa. Obrigada a vocês que são maravilhosas. Pra você que gostou da nossa conversa, nos segue aqui no podcast, compartilha com a sua amiga que acha que depois dos 40 a vida acabou. E aproveita para nos seguir no Instagram, o meu é Isadora Geriatra. O meu Instagram é anamomo.endócrino. E o meu é Ali Emerim Nutricionista. Até a próxima!